Bom dia a todos, meu nome é Milena Andrade, eu sou responsável pela operação do Equizinho no Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês, ao nosso palestrante de hoje, o Vitor Massari, da empresa Highflex. Estamos muito felizes de tê-los aqui para discutir sobre um tema extremamente importante. Antes de a gente entrar na apresentação em si, deixa eu só dar um apanhado para todos vocês a respeito do portfólio do Equizinho. Talvez vocês tenham percebido, quem entrou mais recentemente no nosso site, tem uma mudança do ponto de vista de apresentação, de layout e, inclusive, uma série de novos produtos, novas certificações que estão disponíveis. O que vocês estão vendo em tela agora é um diagrama geral de como está distribuído o portfólio do Equizinho. Esse mapeamento ele foi feito versus o ECF, que é um framework internacional de mapeamento de competências para profissionais de TI. Então, hoje, todos os produtos, todos os programas de certificação, eles estão, de alguma forma, interrelacionados com esses 5 grandes domínios que vocês estão vendo, uma área de manage, de plan, de build, de run e de enable. E hoje, especificamente, a gente vai dar um foco em um dos assuntos ligados à parte de manage, que é a parte de projetos ágeis e gerenciamento de programas. Então, hoje, a nossa missão aqui com um convidado especial, que é o Vitor Massari, vai ser em cima deste tópico. Então, para quem tiver uma curiosidade maior de entender como está essa distribuição do portfólio, todos os produtos, se vocês clicarem especificamente nos logos, vocês conseguem abrir uma tela onde vocês podem fazer download de guides, de simulados, tem muita informação importante disponível para vocês no nosso site. Então, tendo falado isso, eu gostaria hoje de dar as boas-vindas. Vitor, a partir de agora a palavra é sua. Eu vou ficar acompanhando junto com o Felipe aqui. Quem precisar falar conosco, estamos aqui acompanhando pelo chat. E a gente volta a conversar mais no final, na hora das perguntas e respostas. Seja bem-vindo, Vitor. Olá, Milena. Muito obrigado aí pela introdução. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez para estar fazendo parte desse programa de webinars na hora do almoço, né? É bom que o assunto já desperta fome de conhecimento, fome de alimento, né? Aí você já almoça com o seu colega discutindo sobre o webinar, legal? Então, bom dia a todos, é um enorme prazer estar aqui com vocês, melhor ainda em ver alguns nomes conhecidos aí que ou acompanham o meu trabalho ou fizeram treinamento recentemente comigo, tá? Então, agradeço aí quem está comigo mais uma vez, agradeço quem está aqui comigo pela primeira vez, tá bom? Então, vamos ao que interessa aí, vamos falar sobre o tema de hoje, tá? Primeiramente, deixa eu falar um pouquinho sobre a Highflex, que é a empresa parceira do Equizinho, da qual eu sou um dos sócios, tá legal? Contando um pouquinho da história dessa empresa, essa empresa está desde 2001 no mercado. Ela inicialmente esteve no mercado de TI, né? Na questão de desenvolvimento de software, consultoria, fábrica. Em 2012, quando eu entrei no quadro societário, a empresa estava num momento de reestruturação, revisando o foco, e nós entramos com foco aí de gerenciamento de projetos. Eu trouxe uma bagagem de uns 10 anos que eu já tinha na época no assunto para ajudar a reestruturar o foco da empresa. Com o passar dos anos, né, nós fomos cada vez mais nos especializando nessa questão de gerenciamento ágil e transição, né, de projetos e processos para o uso de gerenciamento ágil, para o uso de Scrum, também baseado na experiência que eu tenho no assunto desde 2005, tá bom? Então, o foco hoje da Highflex é fornecer tanto treinamento, consultoria e coaching nessa questão aí de Agile, legal? Quem sou eu, né? Aqui diz quem somos, agora vamos falar do quem somos a empresa, vamos falar do quem somos o Vitor, tá? Eu sou autor dos 2 livros que aparecem aí para vocês. Um é o Gerenciamento Ágil de Projetos, da editora Brasport. Ele é um livro que traz as ferramentas iniciais que você precisa conhecer para utilizar gerenciamento ágil. E o livro que está saindo do forno, para lançamento no final do mês, que é o Agile Scrum Master no gerenciamento avançado
de projetos. Esse é o livro que, tá bom, você jogou um monte de ferramenta e técnica na minha mão. O que eu faço com isso agora? Como eu coloco isso na minha empresa? Como eu venço uma resistência cultural? Ou como eu promovo uma mudança cultural? Então, o foco desse segundo livro é mudança cultural, é enfrentar os desafios e que está muito vinculado com o tema da nossa palestra de hoje. Tá? Na nossa palestra de hoje, de certa forma, é um spoiler do que vem aí no livro. Tá legal? A Highflex, ela é Training Provider oficial do Exim, tanto na certificação ASF, como que é a Exim Agile Scrum Foundation, certificação de fundamentos, e atualmente, pelo menos, salvo se já mudou, e se já mudou eu peço para a Milena me corrigir, até o presente momento nós somos a única empresa credenciada na certificação avançada, que é Exim Agile Scrum Master, do qual o livro também fala. Tá? O novo livro também vai abordar sobre essa certificação. Legal? Então agora vamos começar o nosso papo de hoje. Nosso tema de hoje é Scrum do teórico e filosófico para a selva corporativa. Então, comprovadamente, o Scrum traz melhores resultados para as empresas. Acho que existem diversos cases mundiais que já comprovam isso, né? Diversos cases mundiais no Brasil, que a coisa funciona. Só que não é aplicação, a transição, ela não é um processo, pegue um livro de autoajuda, né? 10 passos para você implementar Scrum na sua empresa e sair fazendo, né? Porque quem já teve um contato aí com o framework, é um framework muito voltado a comportamento. Então, se você não muda o comportamento, se muitas vezes você não mexe na cultura, de nada adianta. Eu sempre tenho uma brincadeira que se fosse fácil a implementação, eu já tinha escrito um livro, 15 passos para obter o sucesso aplicando Scrum na tua empresa e já estava bilionário, tá bom? Como não é simples assim, essa é uma luta diária que eu tenho em todos os meus clientes e a dúvida diária que eu tenho em todos os treinamentos que eu dou. Legal? Agenda da manhã. Então, nós vamos falar sobre o plano de transição, o que rola durante a transição. Para você que tem relação cliente-fornecedor, vejo que temos alguns fornecedores aqui, né? Vejo que temos alguns fornecedores de software, então é importante que vocês ouçam algumas coisas aqui. Combinar Scrum com outros métodos da empresa, porque, ao contrário do que muitos pregam, muitas vezes não é simplesmente pegar Scrum e jogar tudo fora, jogar fora tudo que você tinha na tua empresa, né? Eu sempre falo, tem coisas na sua empresa que elas funcionam, e afinal de contas, se não funcionasse, a tua empresa já tinha fechado as portas, né? Então, na verdade, como combinar com os métodos da sua empresa que já funcionam. Legal? Vamos falar sobre os pequenos passos que devemos dar e vamos falar um pouquinho de combinação de modelos, tá bom? Então vamos lá, vamos ao papo de hoje. Bom, estamos falando do framework Scrum, tá? Esse é o desenho do framework e uma das maneiras que eu tenho de explicar sobre o framework para as pessoas que estão começando a enxergar, estão começando a utilizar, o Scrum é nada mais, nada menos do que você transformar aquele seu projeto gigantesco em pequenos ciclos PDCA, né? Pequenos ciclos de melhoria contínua. Então, quanto mais você aprende, quanto mais cedo você aprende, ou quanto mais cedo você erra, mais rápida é a tua curva de aprendizado. Então, que o fluxo promove a melhoria contínua, o desenho que vocês estão vendo aí, não provoca nenhuma dúvida, tá? Mas a ideia hoje não é falar desse desenho. O desenho já diz tudo o que você precisa saber. Vamos falar
E o depois? Joia. Peguei, li, tenho case que funciona, agora preciso botar isso para rodar dentro da minha empresa. E agora? Primeira coisa, qual a meta, né? A sua empresa ou as pessoas que são responsáveis por essa transição, elas precisam estabelecer uma meta. Então, a meta que eu coloco aqui é adotar o mindset ágil. Tá? Muito mais que ferramenta, o Scrum exige um estado de mente ágil. Você precisa pensar ágil. O que é pensar ágil? Pensar de forma objetiva, pensar de forma assertiva. Então, por exemplo, esse desenho aqui é ótimo, porque ele diz o seguinte, não, eu posso chegar do ponto A até o ponto B de duas maneiras completamente diferentes. Né? Eu posso chegar do ponto A ao ponto B através do caminho mais sofrido, né? Mais cheio de voltas, e posso chegar do caminho do ponto A até o ponto B do caminho mais simples, objetivo. Então, o mindset ágil é a empresa ter a cultura de utilizar os processos e ferramentas e o melhor uso das pessoas para atingir os objetivos de uma maneira simples, de uma maneira lean, né? Filosofia lean, filosofia enxuta. Eu estava dando um treinamento hoje, aliás, hoje não, ontem, para um público que vem de uma veia, de uma pegada mais tradicional, que eu afirmei categoricamente, não existe Scrum, não existe Ágil sem o Lean. Tá? São duas coisas que andam completamente juntas. E anda junto com outra coisa, melhoria contínua. Então, Scrum sem Lean e Scrum sem melhoria contínua, você não está fazendo Scrum. Tá? Então, você pode utilizar método ágil para chegar do ponto A até o ponto B, igual o desenho acima, dando um monte de volta, tendo processo burocrático, engessado. Ah, mas eu estou trabalhando com sprint, Kanban em reunião diária, eu estou usando o modelo híbrido. Esse é um problema que eu tenho sofrido. Por quê? Porque quando eu falo de modelo híbrido, aí o pessoal, né, que é mais ágil, Scrum radical, Scrum na veia, não existe vida fora do Scrum, fica bravo comigo, acha que eu estou inventando. Não, na verdade, o modelo híbrido é você combinar o melhor das técnicas existentes, né, mas sem engessar, sem burocratizar, sem tornar a vida mais difícil, sem usar esse processo de cima aqui que dá um monte de volta, tá bom? Então essa é a meta. É fácil chegar nela? Nem um pouco, galera. Então vamos dar alguns insights aí para vocês. Primeira coisa que é muito importante, tá? É a criação de um comitê, tá? Que eu chamo de Comitê de Transição Ágil, que é um grupo de pessoas, né? Que é o grupo de pessoas que vai traçar a estratégia de qual planejamento deve ser seguido para esse processo de transição, tá? E esse comitê ágil, desse comitê ágil, você pode derivar outros comitês, aqui chamado de comunidade de melhorias. Então, esses comitês, eles trabalham em ações para a implementação do Scrum. E olha que interessante, como esse comitê trabalha. Qual a melhor maneira, na sua opinião, eu queria que vocês postassem rapidamente aí no chat, qual a maneira, na sua opinião, de um grupo que nunca usou Scrum aprender a usar? Qual a melhor maneira, na opinião de vocês? Coloquem algumas respostas, por favor, por gentileza. Algumas boas respostas aqui, né? Mas a melhor maneira de você aprender qualquer coisa é na prática, né? O treinamento ajuda, te dá insight, apresentar problemas ajuda, mas você só aprende na hora que você vai para a prática. Como é que todo mundo aqui aprendeu a andar de bicicleta? Não foi subindo na bicicleta? E primeiro tomou um tombo, depois andou devagarzinho, se sentiu inseguro, até começar a pedalar
em perfeição, a mesma coisa, não sei se tem alguém aqui que pratica esporte, que corre, você não sai correndo, fazendo 10 km por hora, né? Você corre a 5 quilômetros, 6, no começo você quase morre, depois você vai ganhando ritmo, né? Então a melhor maneira é praticando. E como é que este comitê pratica? Ele elabora um plano. Então, esse aqui é um exemplo real, tá? Isso aqui é um case real de um cliente Reflex, tá? Isso aqui são as etapas do plano de transição. Então, o que vocês estão vendo nos post-its laranja são, vamos falar aqui para quem conhece de arte, são os grandes épicos, são os grandes temas, tá bom? E o que está aqui no post-it amarelo são os itens a serem endereçados. Então, percebam o seguinte, tem um item muito importante, que é o coração do plano de transição, que é provocar engajamento. O que é provocar engajamento? Fazer as pessoas se sentirem responsáveis pelo processo de transição, tá bom? Uma coisa importante para engajamento, e pegando carona num comentário, a abordagem só top-down, as experiências que eu tive foram catastróficas. O top-down, o fazer por fazer, não gera engajamento, que é o que está na primeira coluna, tá? Sem engajamento, você não consegue promover absolutamente nada. As pessoas fazem por fazer. E se as pessoas fazem por fazer, você não consegue extrair o valor do framework, tá bom? Então, o que eu sempre digo é que deve existir uma convergência, tá? Tem que ser top-down, sim, porque não adianta nada uma equipe, também já tive essa experiência de uma equipe resolver adotar, ter bons resultados dos projetos, mas ficou restrito àquela equipe. Porque, os caras inventaram um negócio diferente, de post-it, de fazer reunião em pé. Mas do meu jeito também dá certo, e a corporação não toma uma posição sobre qual é melhor, sobre qual é pior. Então eu vou usar aquilo que é melhor para mim. Aí você cria dentro da sua empresa subempresas, né? Não sei se alguém aqui já passou por isso. Né? Você tem dentro da empresa várias subempresas, cada uma com o seu método de trabalho. Quando você cria uma convergência top-down e bottom-up, né? Ou seja, a liderança fala que é o caminho, mas as equipes, né? O bottom-up, as equipes estão engajadas para isso, você consegue fazer o plano de transição virar. Tá legal? Então, aqui é um exemplo de plano de transição, que alguns tópicos que um determinado cliente deveria endereçar. Esse mapa aqui é um mapa priorizado. Tá? Então, percebam que, assim, independente do cliente, engajamento é a palavra-chave. Você elaborou o seu plano de transição, você cria sprints. Você usa o Scrum para a sua transição. Então, ao invés de você sair aplicando o Scrum nos seus projetos, você elabora um plano de transição e aplica Scrum, por exemplo. Vamos pegar um plano de ação fictício aqui, tá bom? Essa equipe, ela selecionou como plano de ação identificar os projetos em andamento, analisar em quais projetos implementar a reunião diária dele stand-up, analisar os projetos onde possa existir uma possível resistência, disseminar a prática da reunião diária nos projetos que não houve resistência, né, que as pessoas se mostraram receptivas, acompanhar a reunião diária, fornecer coaching, entender a causa da resistência, convidar os resistentes para participarem das diárias de outros projetos, né, que estão fluindo, identificar onde a resistência foi vencida e implementar, eleger um projeto piloto e reunir esse projeto piloto para definir a duração das sprints, acompanhar a primeira sprint do projeto piloto. Estamos trabalhando aí com desenvolvimento de software. Então, vamos contratar um fornecedor para treinamento em TDD, para quem não conhece, desenvolvimento orientado a teste, Test Driven Development. Identificar um fornecedor para treinar a galera, para dar um treinamento básico de Scrum, de Agile, Scrum Foundation. Repara o seguinte, que esse plano de ação, né, ele está dividido em sprints. Olha que interessante. Você determina sprints
semanais. Semanal é só se a sua empresa está com uma urgência muito grande de fazer virar, tá? Porque você exige um grau de envolvimento desse comitê de transição intenso. Quinzenal é a melhor periodicidade. Então, repara o seguinte, a cada 15 dias, esse comitê de transição, ele tem um plano de ação. Legal? Ou seja, você já começa a praticar o Scrum antes de colocar nos seus projetos. A equipe, o comitê de transição, vai aprendendo, vai identificando onde melhorar, tá bom? Então, costuma ser uma boa estratégia. E se nós estamos utilizando o Scrum, nessa transição nós vamos ter papéis também, né? Esse comitê vai ter alguns papéis. Quem que seria o Product Owner dessa transição? O sponsor, talvez essa liderança, né? Essa liderança que a Ana comentou aqui no chat. O líder, o CEO, o presidente, o diretor, alguém está bancando a transição. Então, esse plano de transição tem que estar muito alinhado, tá bom? Com o que esse representante, né? O que esse CIO, o que esse diretor quer. Tá bom? Quem que é o Scrum Master dessa transição? Você pode eleger um membro aí do seu comitê de transição, pode ser o seu Agile Coach. Então, por exemplo, é o teu membro da equipe ali que já conhece Scrum, já trouxe uma experiência de mercado, ou mesmo uma figura externa, um Agile Coach mesmo, de uma consultoria, de uma empresa, para fazer esse papel de facilitador do processo de transição. E o que é o time de desenvolvimento? São os membros do comitê de transição, né? Ou dos comitês de melhorias. São os membros que efetivamente vão colocar aquele plano de ação em prática, tá bom? Uma modalidade que às vezes eu trabalho eu tenho o cliente externo, eu chamo de cliente externo, que seria esse CIO, e eu faço às vezes de Product Owner, ou seja, entendo as necessidades e expectativas, estou alinhado com o que esse CIO, com o que essa diretoria quer, e passo isso para a equipe, porque eu preciso ter disponibilidade para a equipe que às vezes essas pessoas de alta liderança não possuem. O Scrum Master é eleito uma pessoa, que é a pessoa que tem essa... não que ela seja um Agile Coach nato, mas que ela tenha este perfil, né? E o time coloca o plano de transição em execução. Repare que tudo isso estamos falando só para o plano de transição. Nem começamos a fazer projetos ainda. Perceba o seguinte, a hora que você vai começar a fazer projeto, essa equipe já exercitou os papéis. Essa equipe já executou sprints. Essa equipe já fez retrospectiva, já aprendeu com os erros, já identificou pontos de melhoria. Essa equipe já está promovendo, essa equipe já está entendendo como funciona o framework, está aprendendo. Então, quando for colocar isso em um projeto, esse time já está mais maduro. Legal? É muito melhor do que você pegar e sair fazendo, sair executando, que é o que eu chamo de Go Horse ágil, né? Ah, agora eu sou ágil, vamos fazer reunião diária, a post-it sai correndo. Não, né? Você precisa ter um plano de transição consciente. Esse plano, às vezes algumas pessoas me perguntam, Vitor, tem um número mágico que você recomenda? Não existe número mágico, tá? É uma coisa que vai muito de empresa para empresa. Tem empresas que possuem uma expectativa alta para isso. Então, eu quero fazer a virada, queremos fazer a virada em 3 meses. Então, é um trabalho bem intenso. Vamos trabalhar com o sprint semanal. Queremos fazer isso ao longo aí de 6 meses, sprint quinzenal. Olha, queremos fazer isso ao longo dos próximos 2 anos. Pode ter sprint de 3 semanas ou mesmo mensal, tá? Claro, quanto mais curto o ciclo da tua sprint, mais rápido é o teu aprendizado, tá bom? Você tem que levar em consideração, assim, qual que é o apetite da empresa para a mudança. Se ela será conservadora na mudança ou se ela será audaciosa, né? Se ela será ousada, tá bom?
E os papéis, né? O Scrum fala de PO, fala de equipe auto-organizada, fala de Scrum Master, mas hoje você não tem isso na sua empresa. Como é que você faz o depara, né? Então, é muito importante você ver dentro dos papéis da sua empresa como esses papéis se encaixam ou mesmo complementam os papéis de Scrum. Então, vamos falar aqui de Product Owner. Seriam os analistas de negócio? Seriam os analistas de requisitos? Seriam os meus gerentes de produto? Seriam os meus gerentes funcionais? Seriam os meus expert users, né? Aqueles que possuem domínio? Serão os meus key users, né? Os meus usuários-chave? Aqueles que estão na operação, aqueles que estão no dia a dia, aqueles que realmente sabem como a coisa funciona. Então, é necessário fazer um depara. O PO tem uma série de características e responsabilidades. Tá bom? A ideia aqui hoje não é falar de fundamentos. Então, você procura, né, nos guias de Scrum que tem por aí, quais são as responsabilidades e características de um bom Product Owner. E faz o depara com os papéis da sua empresa. Esse analista de negócio aqui, ele é bom de comunicação, bom de negociação, bom de definição, consegue ter uma visão de fatiar o bolo, né? Ao invés de entregar o bolo inteiro, fatiar o bolo em pequenas fatias, ele consegue ter isso, trabalha de uma forma colaborativa, ou é aquela pessoa que gosta muito de mandar e-mail, gosta muito de documentação, tem que fazer essa transição, esse deparo. E o Scrum Master? Quem que é o Scrum Master? O Scrum Master é o teu líder técnico, se vai fazer um deparo. Tem que medir, então, de novo, papel, características e responsabilidades de um bom Scrum Master, com as características e responsabilidades do seu atual líder técnico. Caso, no caso, é o membro mais experiente do teu time? É aquele cara que ele não tem um papel, né, formal, hierárquico, de liderança, mas é aquele cara que ele é um líder nato, é aquele cara que puxa o astral da equipe para cima? É o teu gerente de projeto? Tá? Isso aqui, não vou entrar no mérito disso, porque só esse assunto, Scrum e gerente de projeto, rende um outro webinar, tá? Rende um webinar dissertante só sobre isso. Aqui eu só quero lançar algumas reflexões para vocês. É o Agile Coach, é esse Agile Coach interno, né? Essa pessoa da tua empresa que já tem experiência em Scrum? Ou não, é o cara que você vai contratar de uma consultoria que trabalha com método ágil para colocar dentro da tua empresa? E a tua equipe de desenvolvimento, né? A sua equipe que efetivamente produz, né? A tua equipe que efetivamente produz. Ela possui todas as características de uma boa equipe ágil? Ou seja, ela é auto-organizada? O que é uma equipe auto-organizada, né? Aquela que sabe o que deve ser feito e como deve ser feito. Ela não é? O que esse comitê de transição ágil precisa trabalhar para a formação dessa equipe? E falo para vocês, não é nem um pouco fácil. É uma equipe experiente, uma equipe que já trabalha na empresa há muito tempo, já conhece os atalhos. Você está migrando, você está colocando o processo de uma equipe que já é motivada hoje, ou naquela equipe que chega todo dia no trabalho às 8, contando as horas para ir embora às 5, né? Essa é uma coisa que eu falo. Trabalhar com projeto no decorrer dos anos virou um parto para as pessoas, né? Puxa, trabalhei, graças a Deus, terminei o abacaxi daquele projeto. Deixa eu torcer, vão rezar para ficar um tempo sem fazer nada, que é para eu ter um pouco de vida, né? E tá errado. Trabalhar com projeto tem que ser uma coisa divertida, tem que ser uma coisa gostosa, tem que ser uma coisa saudável, mas com os processos certos e com motivação. O problema é que nós continuamos reféns de fórmulas que não funcionam. Então, vamos deixar de ser reféns de fórmulas que não funcionam. Qual que é a cultura da empresa hoje? Uma cultura puxada ou uma cultura empurrada? O que é uma cultura puxada? O sistema puxado do Kanban. Ou seja, as pessoas, elas tomam iniciativa para desenvolver os trabalhos, ou elas esperam algum líder, ou algum gerente de projeto, ou algum diretor chegar com um papelzinho e sair distribuindo. Você faz essa atividade, você faz essa outra atividade, você faz essa outra atividade, tá bom?
Você tem áreas segregadas, então, por exemplo, quem desenvolve, você tem uma área de garantia de qualidade, você tem uma área de infraestrutura, e essas áreas possuem muitos ruídos de comunicação, muita burocracia, muito cotovelo. É assim que é a tua empresa hoje, então você precisa fazer um mapa para sair alocando os papéis, tá bom? Essa é a parte complicada. Aliás, tudo é complicado, nada é fácil. Como eu disse para vocês, se fosse fácil, era só lançar um guia, né, um livro de autoajuda, 15 práticas para atingir o sucesso usando Scrum, e estava todo mundo aplicando com alto desempenho, tá bom? Durante a transição, o que é o grande desafio? Você migrar do sistema empurrado, aquele onde as pessoas delegam atividades, controlam atividades, monitoram atividades, ou seja, você funciona na base do chicote, para o sistema puxado, ou seja, as pessoas elas sabem para onde ir. O papel do líder é dar a direção, o papel do líder é dar o drive, ó. É para cá que vocês precisam ir e facilitar a equipe para chegar até aquele objetivo, tá? Então, uma recomendação de 99,9% das consultorias que eu faço é: Vitor, eu quero usar Scrum, como é que eu faço? Eu defino quem é o meu Scrum Master, o meu PO. Ouvi lá que tem um lance de você jogar um baralhinho com a sequência de Fibonacci. Não, comece pelo simples. O que é o simples? Enfia um Kanban na tua empresa. Enfia um Kanban. É simples assim. É uma coisa que em semanas, coisa de 1 a 2 semanas, você consegue fazer a tua empresa inteira já usar isso. Assim, de uma forma totalmente intuitiva, amigável, sem forçar a barra, tá? Então, durante a transição, o primeiro passo é migrar do sistema empurrado para o sistema puxado. E o Kanban é uma ferramenta que ajuda demais nessa migração, tá bom? Durante a transição, revisão dos métodos de trabalho, tá? Não adianta você trabalhar da maneira antiga utilizando sprint. Então, por exemplo, esse desenho, né? Então, a área, dentro de uma sprint, a área de análise de requisito analisou, passou para a área de desenvolvimento, que passou para a área de teste, que passou para o cliente homologar, né, no final da sprint. E chega no final da sprint, o cliente identifica um monte de problema, ou a área de teste identifica um monte de erro, volta tudo para a esteira, né? Então, quer dizer, você está fazendo o teu processo errar mais rápido, né? Então, assim, tem um benefício. Só que muitas pessoas culpam o método. Ah, tá vendo? Esse modo de Scrum não é tão bom assim. Ou que dói mais ainda o meu coração é chamar isso de modelo híbrido. Tá? Modelo híbrido não é isso. Nós vamos falar sobre o modelo híbrido ao final da apresentação. Modelo híbrido não é isso. Aqui está usando o método ágil, está usando práticas ágeis em processo engessado, em processo que não funciona. Qual que é o modo correto, né? Os processos correm em paralelo. Então, você trabalha com pequenos lotes, né? Então, se a área de análise de requisito analisou 2 requisitos, passou para a área de desenvolvimento, que terminou esses 2, passou para a área de teste e já passou para homologar. Só que enquanto esses 2 estão correndo uma esteira, a área de análise de requisitos já pegou mais 2, analisou, passou para o desenvolvimento, passou para o teste, ou seja, todo mundo está trabalhando o tempo todo durante a sprint. Você não tem os intervalos, você não tem as esperas. Legal? Você consegue fazer isso, tá? Então, você tem que revisar o seu método de trabalho para sair do modo errado e cair no modo correto. E, de novo, é uma transição, tá bom, galera? É uma transição. Não vai ser da noite para o dia que você vai sair do modo errado e ir para o modo correto. De novo, qual que é a vantagem da sprint? Você erra rápido. Errou rápido, reflete, identifica o plano de ação de melhoria e vai para a próxima etapa. Tá bom, galera? Aí, tudo corre bem até entrar o fator dificultante da parada, que é o ser humano. Tudo seria muito fácil se não fosse o ser humano, né? Então, o ser humano oferece, muitas vezes, resistência na transição do processo. E onde nós erramos quando falamos de resistência? Quando fala em resistência, nós entendemos como uma força
nos empurrando para trás. O que nós fazemos? Nós tentamos empurrar para frente. E o que acontece na prática? Nada sai do lugar, tá bom? Por quê? Porque as pessoas veem sempre resistência como uma coisa, esse cara tá afim de me sacanear, esse cara está afim de sacanear, esse cara não está engajado, esse cara é um sacana, e fica um cabo de guerra que não chega a lugar algum. Na verdade, esse mapa é muito importante. Você precisa entender em qual quadrante de resistência essa pessoa está. Então, por exemplo, os céticos são aqueles que não gostam de Scrum, assim, eles nunca viram nada na prática. Mas eu li e não gostei. Eu li, achei muito filosófico, achei muito romântico. Eu sei lá se o meu cascatinha funciona. Deixa eu ir nele. Como é que você convence o cético? Ao invés de você bater no cético, você mostra resultado para o cético. Pô, o que você está achando das entregas parciais que nós fizemos até aqui, né? Através das sprints. Coloca o cético para trabalhar em uma equipe Scrum. Ou seja, faça o cético ver o resultado. Porque ele é cético, porque ele não acredita, mas ele nunca viu o resultado. É igual a criança que fala que não gosta de comer carne, né? Criança pequena, eu não gosto de comer carne, eu não gosto de comer carne. Mas você já comeu? Não. A hora que você come carne, a sensação é única na sua vida, né? A mesma coisa as pessoas que não gostam de carne mal passada. Eu gosto de bife torrado, eu gosto de bife torrado. Mas você já comeu carne mal passada? Não, é que aquele sangue ali embrulha o estômago. A hora que a pessoa prova a carne mal passada, ela tem uma experiência única na vida dela, certo? De novo, eu não estou incentivando ninguém a gostar de carne mal passada, tá? É só um exemplo bem humorado aí para resistência de cético, tá bom? E você vai ter aquele que é resistente porque ele segue o processo. É aquele que está acostumado a trabalhar daquele jeito há 20 anos. Ele fala assim, ele já chegou num ponto de conformismo. Ele chega assim para você e fala, olha, eu já trabalho assim há tanto tempo, que assim, bem ou mal a coisa, sabe? Bem ou mal a coisa funciona. Bem ou mal dá certo, né? Legal. Dessa pessoa é necessário um trabalho de coaching com essa pessoa. É pegar essa pessoa no prazo, é provocar essa pessoa, é cutucar essa pessoa. Como eu estou vendo aqui alguns amigos que já fizeram treinamento comigo, sabe, né, que é o que eu falo, que é o papel do advogado do diabo, né, é lançar as perguntas para provocar, né, para estimular. Então, por exemplo, você acha que a metodologia atual dá resultado? A pessoa vai falar, mas tem problema, legal. Sabia que essa empresa aqui, coloquei em empresa XPTO, é um case de sucesso em método ágil? Aí eu começo a provocar. Nós temos alguns exemplos de transformações mundiais, por exemplo, na Philips mundial. Eu falo, empresas de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas conseguem colocar. Às vezes a tua empresa tem 40 pessoas, não vai conseguir. Assim, essas pessoas da Philips são seres extraterrestres, magnânimos, intelectuais? Não, né? São seres humanos como nós, cheios de virtudes e cheios de defeitos. Então é essa a provocação, tá bom? Agora vamos falar da coisa mais complicada, o apegado ao processo. O apegado ao processo, vamos supor, é o cara que criou aquela metodologia 10 anos atrás, e ele vai com esse seguinte pensamento, vem uma galera aqui mexer na minha gaveta. Não mexe na minha gaveta, não mexe na minha gaveta. Então ele coloca uma resistência ativa na transição. Aí, de novo, aí alguns têm muita dificuldade, né? Alguns têm muita dificuldade e, puxa, eu tenho que massagear o ego desse cara. Infelizmente faz parte do nosso papel, né? Nós temos que nós, né, que trabalhamos como Scrum Master e Agile Coach, nós temos que nos desprender do ego. Isso é fundamental, porque muitas vezes para você tornar a pessoa engajada, você tem que massagear o ego. Então, ó um exemplo aqui, ó. Eu sei que você não conhece Scrum, mas cara, você conhece muito do processo, cara. Eu jamais vou chegar no teu estágio de conhecimento do processo, cara. Me dá algumas dicas aí com toda a tua experiência. Faz a pessoa se sentir dona do processo. Então, muitas vezes, não posso, claro, por motivos éticos, revelar
maiores informações, mas teve uma vez, e era um CEO, a estratégia foi a seguinte, eu levei ele para assistir um evento, onde um outro executivo falou do sucesso da transição ágil. Eu virei no ouvido dele e falei para ele, cara, pensa que no ano que vem é você que pode estar aqui falando sobre isso, cara. Já pensou? Você ser o primeiro cara nesse segmento de negócio a promover uma transição, então, ou seja, a transição não estava sendo promovida pelo Agile Coach, por Highflex, por equipe, nada, era o cara. E aí, o que aconteceu? O cara abraçou a causa e, resultado, no ano seguinte, ele foi palestrar sobre o assunto. Legal? Agora, o mais complicado realmente são os sabotadores. Tá? Os sabotadores, aqueles que não gostam, não acreditam, ou teve experiência muito ruim, e deixa claro para você que eu não vou apoiar. O que eu puder fazer para atrapalhar, eu vou atrapalhar. Legal? Esses aí, é por isso que o apoio top-down é muito importante, porque muitas vezes é na base do crachá. Então, assim, mas de uma maneira muito sutil, né? Eu estou usando todas as frases que eu já usei já em algum momento da minha jornada. Cara, obrigado pela sua contribuição. Afinal de contas, esse projeto está com o apoio do CEO e do CEO da empresa, né? Você joga para a pessoa a importância. Ó, assim, não sou eu o Agile Coach, não é essa equipe, é a empresa. Então, é bem top-down, tá? O sabotador é bem top-down. E muitas vezes tem que cortar na carne e tirar o sabotador do processo ou mesmo desligar, caso a empresa esteja muito engajada no processo de transição, tá? A Ana colocou mais uma coisa interessante aqui. Acredito que o maior problema é quando o cético acha que já sabe o suficiente e não ajuda a divulgar o pensamento Lean sendo um sabotador em massa. Na verdade, se ele faz isso, ele vira um seguidor do processo. Né? Ele, beleza, eu já sei, agora eu vou seguir o que eu já sei e dane-se o resto. Ele migra de quadrante. Ele passa de ser cético e vira seguidor. Aí perceba o seguinte, a técnica muda. Né? A técnica de engajamento muda. Tá legal? E aí, joia, né? Temos que, como a Ana colocou, e aí, como é que nós disseminamos o conhecimento? Então, tem algumas técnicas aí, né? Você pode pegar, por exemplo, a tua equipe do comitê de transição, aqui no exemplo é uma equipe de 6 pessoas, e depois dividir, colocar 3 em uma equipe de um projeto piloto, 3 em uma equipe de outro projeto piloto. Joia, né? Você está espalhando, perdão, você está espalhando este conhecimento. Uma outra maneira, tá? Essa maneira mais rápida de você disseminar conhecimento. Terminou o projeto? Beleza, vamos fazer split nas equipes, né? Dissemina mais rápido, mas às vezes a curva de aprendizado é um pouco menor, né? Porque as equipes elas estão mudando a todo momento. Uma outra maneira mais conservadora é você ir aumentando a sua equipe, até a hora que você aumentar a sua equipe e você começa a quebrar a sua equipe em equipes menores. Essa é uma maneira também de você ter, caso a urgência não seja tão alta. Se a urgência for alta, pega a equipe e vai sempre fazendo split. É uma maneira de você disseminar o conhecimento para toda a organização. Você que trabalha com relação cliente-fornecedor, você tem alguns cenários que requerem um pouquinho de atenção. Tá? Muitas vezes, tanto a empresa quanto o fornecedor, elas supostamente trabalham com ágil, né? Então, a empresa nomeia um cara como Product Owner e o restante da equipe é no fornecedor. Só que percebam que você tem um risco, né, de distanciamento. E dentro do Scrum é necessária uma dedicação, um trabalho em equipe. Então, você romper a barreira do nós e eles em cliente e fornecedor é complicado. Então, aqui você tem que tomar um pouquinho de atenção se esse seu Product Owner da empresa está atuando realmente como um Product Owner. Você tem que ver se o seu Scrum Master está atuando como Scrum Master ou se ele está atuando como um gerente de compra, que fica controlando hora e fazendo ponte. Tá? Então, alguns cenários para se preocupar. Algumas empresas, cliente fornecedor adota o ágil, só que assim, cria uma interpretação totalmente distorcida,
O PO que fala com o Scrum Master, que fala com o time, não tem acesso direto do time do PO. Ah, mas nós estamos usando o Scrum. Desculpa, não estão. Muitas vezes, você pode ter um PO dentro do fornecedor interagindo com esse PO empresa, né? Mas aí tem que tomar sempre cuidado. Quanto mais cotovelo, né? Quanto mais cotovelo na comunicação, mais chance de ruído na comunicação ter. Um outro cenário cliente-fornecedor que requer um pouquinho de atenção é quando você tem o PO, o Scrum Master, dentro da empresa, e o fornecedor é o time, o fornecedor é o delivery, né? Eu já vi algumas situações um pouco absurdas. Por exemplo, o Scrum Master diz para a equipe, ó, nós definimos aqui o backlog, eu, Scrum Master, já defini as tarefas que vocês precisam fazer, eu, Scrum Master, já defini a quantidade de horas média que vocês vão gastar, agora vocês vão e fabricam. De novo, né? É outra aplicação totalmente distorcida e errônea na relação cliente-fornecedor. Aí não funciona e culpa o método, né? Então, na verdade, a preocupação é, mesmo o Scrum Master estando fora, né, fazendo parte da empresa, ele tem que continuar sendo a ponte, PO e time no sentido de facilitar. Impedimentos do time, às vezes não técnicos, né? Que o técnico é lá no fornecedor, às vezes no ambiente, mas questão de negócio. O Scrum Master tem que continuar sendo um facilitador desse time que está no fornecedor, mesmo não existindo relação hierárquica, mas requer uma quebra de paradigma grande. Algumas empresas já estão mais amadurecendo nisso, mas ainda vejo muito cliente-fornecedor partindo para um caminho totalmente equivocado, tá? Então, na transição, se você tem uma relação cliente-fornecedor, pensa nisso. Se o teu projeto, os seus projetos são desenvolvidos todos dentro de casa, isso não é um problema para você. Vitor, eu costumo fazer toda a equipe ler o manual do Scrum para gerar conhecimento. É válido? Olha, válido é. Válido é, mas nem sempre é efetivo, tá? Nem sempre é efetivo. Uma sugestão, eleja algum dia no mês para fazer uma dinâmica usando Scrum, tá bom? Dinâmica com o uso de Scrum é o que mais tem. Inclusive, Fernando, se um dia você quiser me chamar aí para a tua empresa para fazer a dinâmica do Agile Lego Challenge, tá? Geralmente eu faço isso na sexta-feira, final da tarde, que é aquele momento que está todo mundo descontraído, né? Com comes e bebes, faz um agito e a pessoa incorpora o método, tá? Às vezes a leitura do manual, você não gera aquela coisa que eu disse logo no começo do plano, que é engajamento. Se você não gera engajamento, é meio caminho andado para a coisa não andar num ritmo legal, tá bom? Vamos lá, estamos chegando quase ao final. Qual que é o cenário ideal, né, na relação cliente-fornecedor? Você pode ter os papéis distribuídos, né, PO na empresa, Scrum Master e time dentro de casa, PO, Scrum Master no fornecedor aliás, no cliente e time dentro de casa, mas desde que seja encarado como uma entidade, tá? O sucesso do projeto é o sucesso de todos, é a sinergia de todos os papéis. Então, de novo, o cenário ideal é você quebrar o muro cliente-fornecedor. É fácil? De novo, não é fácil. Nós temos que encontrar meios para chegar lá. Outra quebra de paradigma é com relação a contratos, tá bom? É com relação a contratos. Você tem alguns tipos de contrato para trabalhar com a questão no método ágil em relação cliente-fornecedor. Um é o contrato guarda-chuva. Olha, nós temos aqui uma estimativa de entrega de 18 sprints, mas você faz um faturamento mensal. Por quê? Se for menos sprint, o cliente vai pagar menos. Se for mais sprints, aí é necessário ter algumas amarrações contratuais. Foi por mudanças? Foi por defeitos? Foi por falta de validação do cliente no decorrer das sprints? Então, costuma ser um bom formato. Um outro formato, mas aí eu falo que é muito difícil o fornecedor trabalhar dessa forma, é ter contrato por sprint. Então, olha que interessante, né? Eu peguei os quadradinhos em azul aqui, né? Eu peguei sprint 1, fornecedor A, 2 com A, 3 com A, aí falei, cara, esse fornecedor A falou que trabalha com Scrum, mas é pegadinha no malandro. Eu vou para o fornecedor B. E além do mais, o fornecedor B tem experiência e ele paga mais barato.
tá? Então, você também tem que revisar modelos de contrato. Contrato guarda-chuva, quem trabalha com o famoso escopo fechado, preço fixo, tem um pouco de dificuldade. O contrato por sprint dá essa segurança um pouquinho maior, porque dentro de uma sprint, você tem um escopo fechado, você tem uma meta para fazer naquele sprint. Legal? Então, às vezes esse contrato dos tijolinhos azuis aqui costuma ser menos radical. Aí no contrato do guarda-chuva dá para trabalhar com meta por entrega de sprint, mas aí já é o que eu brinco, que eu falo que é o contrato Jedi. Nós temos que começar primeiro com o contrato Padawan, para depois migrar para o contrato Jedi, tá legal? Puxa, e combinando, né, com outros métodos. Combinando com outros métodos. Antes a pergunta da Ana, um contrato formato guarda-chuva não vira uma espécie de body shop? Não, porque você tem um contrato mãe direcionando para a quantidade de sprints previstas. O teu guarda-chuva diz que são 18 sprints, beleza? Não é um guarda-chuva solto. Beleza, é um pacotão de horas que eu vou todo mês faturando. Não. Você dá essa visibilidade para o cliente da quantidade estimada de sprints. Aí existem técnicas para você estimar sprints e jogar margem, não gosto de usar a palavra gordura é muito feio. Você jogar margem de variação. Então, por exemplo, o 18, ele já tem um buffer ali para imprevistos. Eu uso uma técnica, tá bom? Que no segundo livro essa técnica está descrita para trabalhar com esse buffer, tá? Então não é um body shop. Vamos lá. Combinando com outros métodos. Então, ITIL, gerenciamento de serviços, perfeito? Como é que eu combino Scrum com ITIL? É totalmente aderente quando você fala aí da questão do design de serviços, quando você vai elaborar o serviço, né? Então você passa pela etapa do ITIL, da estratégia de serviços, que você monta um business case, né? E depois você vai para o design. Como você implementa o serviço? Você cria uma lista de requisitos para o serviço, que é o Product Backlog do serviço, e vai fazendo a transição desses serviços através de sprints, até ele entrar na esteira de operação. Tá joia? Então, aqui, como Scrum e ITIL, nessa parte de design e transição, casa como uma luva. O que é recomendado? Se eu estou usando Scrum, eu vou ter um Product Owner, certo? Se você consegue pegando os papéis do ITIL agora, né? Se você consegue pegar o teu Service Owner, né, o seu dono do serviço, e colocá-lo como Product Owner, né, você vai ter um ganho absurdo, tá bom? O meu Service Owner não tem experiência Scrum, tá bom? Então você tem que ter um Product Owner junto com ele para ajudar a traçar essa visão, essa estratégia de entrega dos serviços, né? Essa entrega de transição de serviços através de sprints, tá bom? Puxa, Vitor, eu trabalho com CMMI, eu não posso usar Scrum. Pode sim, tá? Você pode, e o Scrum é totalmente aderente aos 5 níveis do CMMI. Por quê? Nível 2 fala que você tem que ter um conhecimento básico de projetos. Então, a partir da hora que você cria um Product Backlog e gerencia num artefato formal, você está atendendo. Quando você define um plano de release, você está atendendo. Quando você define a duração das suas sprints, você está atendendo. Quando você estabelece a métrica que você vai usar na sprint, como é que você vai medir sprint? É em story points? É em horas? Eu vou medir através de testes aprovados, defeitos? Definir a automatização de testes. Então, se você tem essas definições formalizadas, você tem artefatos que formalizam isso, você está atendendo o nível 2. Nível 3 fala em padronização do processo. Beleza, o que é padronização do processo? É só você definir os papéis das cerimônias num artefato formal. O que eu faço com muitos clientes? Na Wiki, você criar uma Wiki com essas definições, você está atendendo o CMMI. O processo está padronizado, né? As cerimônias de Scrum da empresa, elas seguem um padrão, legal? Gestão de risco. Como é que eu faço a gestão de risco? Através da reunião diária, através da reunião de planejamento, através das reuniões de revisão do produto, de retrospectiva. Documenta isso. Você criou um processo padronizado. Atendeu o CMMI nível 3. Nível 4, que é gerenciar quantitativamente. É só você formalizar que métrica você usa, o que você mede. Eu meço defeito.
Você mede defeito o quê? Defeito por sprint, defeito por release? O que é defeito? Defeito é o teste que foi para o produto ou o defeito identificado durante os testes. Né? Você definiu isso, o como, também numa wiki, você está atendendo o nível 4 do CMMI. E o nível 5, eu acho que o processo já atende, né? A sprint é um ciclo PDCA, tá bom? Então, você pega o resultado, as ações de melhoria contínua das sprints e documenta, formaliza, usa um artefato para documentar isso. Ou seja, você está documentando o seu processo de melhoria contínua. Então, um outro mito aí, se a empresa trabalha com CMMI, você pode chegar até o nível 5 tranquilamente. Pessoas confundem, CMMI não é documentação, CMMI é processo, tá bom? E claro, para você fazer toda essa transição, misturar com outros modelos, criar modelo híbrido, você consegue isso através de pequenos passos, né? E são pequenos passos que você dá para atingir grandes resultados. Então, você pega esse desenho aqui, se o bonequinho for tentar dar um salto aqui nesse morro, ele vai enfiar a cara no chão, né? Ele vai bater no chão e vai doer. Vai doer, vai chorar e não vai querer pular de novo, porque a dor vai ser muito grande. Quando nós construímos pequenos passos na ponte, algumas pessoas elas ficam ansiosas, porque, puxa, a coisa está rolando, está melhorando, mas ela não está do jeito que eu queria. Na verdade, você não tem que olhar o quanto falta. Você tem que olhar o quanto você já deixou para trás. Então, você pegar o desenho da ponte aqui, olha o quanto eu já construí, olha o quanto eu já mudei. Isso em empresas, às vezes, é algo visível em um mês. Em um mês você consegue olhar para trás, olha quanta coisa mudou. Então, o incentivo deem passos curtos. Não tentem mudar o mundo, não tentem colocar um método num planejamento Go Horse. Vamos colocar e vamos ver o que dá. Não, né? Faça uma transição gradual, eleja um projeto piloto, capacite a sua equipe, dissemine conhecimento, forneça treinamento, faça um processo gradativo, né? Pequenos passos, grandes resultados. Tá bom, galera? Nos dias 25 e 26, eu vou dar o primeiro treinamento para a certificação Exim Agile Scrum Master, onde boa parte do curso é o que vocês viram aqui hoje, mas com aplicação prática. Então, nós vamos desenvolver planos de transição, nós vamos desenvolver planos de migração de papéis, vamos traçar planejamentos dentro de restrições, vamos entender um pouquinho sobre combinação de modelos aqui, falei só de ITIL e CMMI por conta do tempo, né, para não estourar o tempo, mas nós vamos falar sobre outros temas. A ideia é capacitar você não para aprender Scrum. Esse não é o curso para você que quer saber o que é uma sprint, o que faz o Scrum Master, o que faz um PO. Para isso, você tem o curso Exim Agile Scrum Foundation. Tá? Esse é o curso para você que já conhece, já leu, já está praticando, já tem ideia, mas quer ter insights para pôr o negócio no ar, para pôr o negócio para funcionar. Então, se é isso que você está buscando, eu estou esperando você nos dias 25 e 26, acessando este link que está aparecendo aí abaixo. Tá bom, pessoal? Queria agradecer a atenção de todos vocês nessa 1 hora que nós falamos aí. Vamos abrir, passo a palavra para a Milena, para o encerramento e para a condução aí de perguntas e respostas. Tá bom, pessoal? Então, realmente agradeço, espero que eu tenha conseguido jogar alguns insights aí na cabecinha de vocês. Se eu conseguir fazer isso, o meu objetivo foi cumprido. Palavra com Milena e depois perguntas e respostas, galera. Obrigado. Ok. Eu já vi uma pergunta aqui do Márcio, ele está perguntando a respeito de material preparatório para a certificação do Agile Scrum Foundation. Então, a gente tem algumas opções. Ou treinamento formal, a própria HighFlex é um credenciado, pode entregar esse treinamento também. E tem um grande parceiro de entrega de treinamentos, de workshops, e também muito amigo do Vitor, que é o Fábio Cruz. Ele tem um livro específico
Como o Fábio está com esse livro do Agile Scrum Master, tem um livro do Agile Scrum Foundation que também cobre os requerimentos de prova para quem está eventualmente em outras cidades, está à distância aí, e quiser estudar para se certificar. Então, os dois editados pela Brasport, no site da Brasport vocês conseguem localizar esse material. Acho que até uma boa dica, a gente depois pode enviar mais informações, mas é o livro do autor Fábio Cruz, que ele cobre os requerimentos da certificação do Fundamentos. Acho que respondi aqui a pergunta. Vamos ver se já tem mais alguma coisa. Fica de olho aí, Vitor, porque às vezes entra direto para você também. Eu vi uma pergunta boa aqui do Cláudio, né? Quais métodos de estimativa são usados no Scrum para dimensionar o size funcional dos sprints, tá? Eu fiquei com um pouquinho de dúvida na pergunta, então eu vou dissertar algumas coisas, se não for isso, pode perguntar de novo, tá? Bom, o método de estimativa, assim, universal é o Planning Poker, tá? Você jogar um baralho de Planning Poker, ou seja, a estimativa consensual, tá? Se você vai usar o Planning Poker jogando a sequência de Fibonacci, ou vai jogar usando hora, ou vai jogar, apesar de eu detestar isso, mas jogando ponto de função, pouco importa a métrica, tá? Então, se for isso, a resposta é essa. Se for no sentido de determinar o tamanho da sprint, eu costumo indicar um checklist, tá? Com o passar do tempo, ele se torna intuitivo, tá? Mas nesse checklist, eu tenho que identificar algumas coisas. Por exemplo, é um tempo adequado para o meu cliente, o meu Product Owner, dar feedback? Então, por exemplo, não adianta eu ter sprint semanal se o meu Product Owner não consegue validar isso semanalmente. Ou seja, você não está trabalhando com ágil, você está gerando um monte de fila para o seu Product Owner. O projeto tem um risco muito alto. Não é interessante a gente encurtar o size dessa sprint. A outra coisa do checklist é a duração do projeto. Se eu tenho um projeto de 2 meses, vale a pena fazer sprint mensal? Eu teria que partir para sprint quinzenal ou mesmo semanal. A outra coisa é o apetite do cliente com relação à mudança, tá bom? O seu Product Owner, o seu cliente é criativo ou não? Se o seu cliente é criativo, quanto mais criativo, mais curto tem que ser o ciclo, tá bom? Para você acomodar a mudança de uma maneira menos impactante. Senão vira o projeto torneirinha. O projeto torneirinha é aquele seguinte, a equipe diz que quer entregar em 9 sprints, já está na sprint 26. Aí eu uso alguns agilizadores. Deixa eu te ligar de volta daqui a pouquinho que eu estou terminando o webinar. Aí eu tenho alguns agilistas mais radicais que dizem o seguinte, mas o importante é sair entregando. Eu falei, tá bom, pena que o dinheiro não é infinito. Então, o apetite de mudança do seu cliente é outro ponto. E a outra questão é a questão de qualidade, qualidade barra sustentabilidade, tá? São 2 itens. Qualidade. Adianta você entregar sprint de uma semana, sendo com vários itens que você não conseguiu fazer os testes de qualidade adequados? Não vale. E outra questão, eu já vi equipe dar muito errado por conta disso, é a questão de sustentabilidade. Editor, eu não gostei desse nosso Scrum, cara, eu trabalhava muito. Mas, cara, como você trabalhava muito? Puxa, as sprints eram semanais, eu trabalhava todo dia até as 10 da noite. Pô, então, não faz sentido, né? Ou seja, você está fazendo a sua equipe trabalhar no limite. Não vale a pena, então, encurtar para 2 semanas e ter uma equipe motivada, engajada e trabalhando em ritmo sustentável? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens do checklist. Então, eu não sei qual foi a pergunta, se foi para relação à técnica de estimativa ou a duração, eu respondi as duas, tá bom? Tem mais pergunta aí? Tem mais uma pergunta boa do Cláudio aqui. Como é realizar a medida do índice de produtividade dos desenvolvedores na prática Scrum? Fantástica pergunta.
imagina o seguinte, quando você fecha uma sprint, a equipe se compromete com uma carga de trabalho. Aí, qual métrica você usou? Eu usei story points, ou usei horas. Vamos falar em horas para não ficar... Então, beleza. A capacidade produtiva da equipe dentro de uma sprint de 30 dias é de 100 horas. Então, a equipe se compromete com requisitos de até 100 horas. Legal? Chegou ao final da sprint, legal? Chegou ao final da sprint, 2 itens ficaram de fora. A equipe não conseguiu fazer, ou estava pronto e só faltava testar. Está pronto, só falta testar, não está pronto. Ou seja, a equipe de fato, produziu 90 horas. Então, você consegue medir os seguintes desempenhos. Olha, a equipe assumiu o trabalho de 100 horas, mas ela entregou de fato 90. Isso você consegue medir o desempenho da equipe. E aí, nas retrospectivas, você discute. Galera, por que não foi 100 e foi 90? Estimamos errado? Entregamos errado? Alguma coisa aconteceu. E aí, avançado, né? Estamos falando de coisa avançada, vamos avançar mais um pouquinho. Dessas 90 horas entregues, a equipe trabalhou, né, no apontamento de horas, no timesheet, nos Clarity primaveras da vida, né, nos TFS da vida, a equipe apontou que trabalhou 130 horas. Aí você tem um problema duplo, né, porque você se comprometeu a entregar carga de trabalho referente a 100 horas, você entregou 90, mas efetivamente você trabalhou 130. Então, quer dizer, você entregou menos e ainda gastou mais. Legal? Então, é um bom exemplo. E o mais legal ainda é quando você consegue colocar todas essas informações num gráfico burn-up. Você tem um único artefato gerencial. Legal? Não precisa ter softwares complexos, projects, para fazer esse tipo de medida. Legal? Temos mais? Vitor, enquanto você verifica alguma outra pergunta, deixa eu dar alguns lembretes finais aqui. Deixei em tela agora uma imagem para vocês a respeito de algumas dicas. A gente está com todo esse material gravado. Vocês vão receber um outro e-mail do Equivim com um pacote de informações. Para quem não baixou ainda, o Vitor liberou um artigo muito interessante dele, a gente vai reforçar nesse material. E essas palestras que o Equivim faz, o circuito de palestras, ficam todas registradas, tanto no SlideShare quanto no nosso canal do YouTube. Vocês vão estar recebendo os links diretos para isso. Uma pesquisa de satisfação, no finalzinho, quando vocês forem se desconectar, deixem lá algumas dicas, algumas sugestões, eventuais temas, né, caso vocês tenham aí alguma sugestão para a gente estar trabalhando aí em futuras ações. Os contatos, de qualquer forma, até por conta do horário, eu já estou deixando em tela aqui tanto o contato do Equivim quanto o contato do Vitor. Você esqueceu de colocar aqui o seu logo do cliente, estava no anterior, né? Deixa eu voltar, peraí. Bom, eu vou aqui. Vitor, quer deixar no chat o seu contato direto? Porque ele não apareceu aqui no nosso último slide, está só o meu contato no e-mail. Se você quiser deixar no chat aqui, no e-mail para o pessoal também pegar. E, de qualquer forma, a gente reforça isso no material que vocês vão receber. Deixa eu fechar meu áudio e aí você verifica se tem mais alguma pergunta, Vitor, antes da gente encerrar. Uma última perguntinha. E os dados do Vitor já estão disponíveis aqui no chat. Bom, galera, eu coloquei tudo. Perdoem a minha falha. Eu consegui terminar, deixar essa apresentação no jeito ontem de madrugada. Então, peço desculpas a todos pela falha, mas aqui é ágil, então o ágil ele dá com mudanças, né? E com improvisos. Então, estou colocando aqui para vocês todos os canais, e-mail, LinkedIn, Facebook, Twitter e o site da Highflex para você entender um pouquinho mais sobre a filosofia da empresa, entender como a empresa pode te ajudar a seguir toda essa saga aí que eu descrevi no decorrer
webinar, tá bom, galera? Acho que não tem mais perguntas, né? O Cláudio fez bastante pergunta, fez uma pergunta aqui do material online, algumas perguntas aqui do QA. Deixa eu ver se ficou alguma de fora, eu acredito que não. Não, nenhuma pergunta a mais, galera. Então, acho que encerramos por aqui. Passo a palavra final do webinar para a Milena. Novamente, meu muito obrigado por você despender uma horinha da sua manhã para estar aqui comigo, pessoal. Grande abraço, sucesso e não desanimem jamais. Processo de transição para Scrum não é fácil, mas a hora que chega lá é uma satisfação única, tá bom, galera? E no que eu puder ajudar vocês, no que a Reflex puder ajudar vocês, conte com a gente. Grande abraço e um ótimo almoço a todos. Vitor, obrigada pela tua presença. Eu não sei se você chegou a dar esse recado geral, mas para quem tem interesse no assunto, estaremos, tanto o Exim quanto a Reflex, no Agile Trends, que acontece agora no final do mês, dia 29 e 30. Tem uma pré-conferência, o workshop que o Vitor comentou, e tem o evento também do Agile Trends. Estaremos presentes, se alguém tiver já inscrito, quiser passar por lá. Se não, entre no site da Agile Trends, verifiquem direitinho as questões relacionadas à inscrição e a gente espera todos vocês lá. Obrigada pelo tempo, pela participação e daqui a poucos dias vocês recebem um pacote completo de informações a respeito de tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Até a próxima, fiquem de olho aí nas nossas novas chamadas para os próximos webinars. Grande abraço, até mais.